E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui à resolução do problema 15 agora, tá? Que nos diz o seguinte: o gerente de uma loja registra diariamente, de segunda a sexta-feira, o número de vendas de cada um dos seus produtos. Semanalmente, para esse conjunto de dados numéricos, ele calcula as medidas de tendência central e de dispersão e as insere no portfólio de relatórios. Então, a gente já sabe que ele vai registrar de segunda a sexta-feira, tá? E aí diz o seguinte aqui: analisando as vendas de um produto A, então é de um produto só específico, ele verificou nos relatórios que em determinada semana não havia registrado as medidas de dispersão como de costume. Tentou localizar os valores dos registros diários naquela semana, mas já os tinha perdido. Havia apenas as medidas de tendência central, que foram as seguintes: a média, a moda e a mediana. Então, a gente já tem um valor de cada uma delas, tá? E aí diz assim: após pensar um pouco, percebeu que apenas com as medidas registradas conseguiria obter as medidas de dispersão, como o desvio absoluto médio. O gerente calculou corretamente que, para aquela semana, o desvio absoluto médio do número de vendas do produto A foi de quanto? A pergunta é sobre isso, né, pessoal? Quanto é que vale o desvio absoluto médio, tá? Para que a gente calcule esse desvio, pode ser que algumas pessoas não conheçam o método, a gente tem que saber a medida de cada um dos dados, tá, pessoal? Então, antes de a gente pensar em calcular o desvio absoluto, eu vou me preocupar aqui em descobrir cada um dos dados. Vamos lembrar que é de segunda a sexta, tá? Então, eu vou criar uma tabelinha aqui, só para que a gente possa organizar, que vai ser o seguinte: eu vou dividir essa tabela em 3 partes, tá? Vamos ver se vai ficar claro o que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou colocar aqui a situação ideal, vamos colocar assim, uma situação idealizada, e a situação real, tá? Que são os dados reais. E aí a gente vai pensar para todos os dias da semana, o valor dos dados. Então a gente vai ter segunda, terça, quarta, quinta. No caso assim, quando eu digo todos os dias da semana, é só de segunda a sexta, tá? Porque está dizendo que ele registra só de segunda a sexta. Então sábado e domingo aqui não entram na conta, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou utilizar aqui é o fato de eu saber que a moda, ou melhor, desculpa, a média é 4. Então aqui essa média 4 é onde eu vou colocar na situação ideal, tá? Quando eu digo que a média é 4, é como se todos os dados aqui pudessem ser 4. Não quer dizer necessariamente que eles são. Inclusive, eu já posso afirmar que não são. Até porque a moda é 7. Mas quando eu digo que a média é 4, é como se todos os dados fossem 4. E aí, quando eu somar tudo e dividir, eu vou ter média 4. Se eu tirar, por exemplo, nesse quadro que está no centro, e colocar 5, então quer dizer que em algum outro quadro, já que eu somei um aqui, eu vou ter que tirar. Então, por exemplo, se no lugar desse 4 eu colocar um 5, em algum eu vou ter que colocar um 3, para poder a soma continuar desses dois sendo 8, para que a média no final dê 4. Então, esse 4, o fato dele ser a média, é o que eu vou tomar como parâmetro, tá? Bem, já foi dado para a gente, agora vamos para a situação real, tá? São os dados da tabela. Já foi dito que a mediana é 5. Pessoal, a mediana é o termo central. De segunda a sexta, eu vou colocar aqui que o termo central vai estar na quarta. Já estou supondo que estou colocando em ordem, tá? Então, eu já vou dizer aqui que a mediana é 5. Então, aqui eu já coloco na quarta-feira o número 5. E como eu quero organizar em ordem, para não ficar bagunçado aqui o nosso raciocínio, quem tiver à direita do 5, ou seja, na quinta e na sexta, ou é igual a ele ou é maior que ele. E quem tiver anterior ao 5, ou é igual a ele ou é menor que ele. Só que como a gente sabe que a moda, agora vamos pensar aqui na moda, vou grifar ela de verde. Como a gente sabe que a moda é 7, e a moda é o termo que mais aparece, note que à direita eu não posso ter mais nenhum número 5, porque senão o último seria o 7, porque ele tem que aparecer. Só que ele só apareceria uma vez. Então isso obriga a gente com que na quinta tenha que ser 7. A gente é obrigado a colocar aqui na quinta um 7. Tá? Porque aí eu vou ter 7 e 7, vai ser a moda, que apareceu mais que o 5.
Tá clara a ideia? Na quinta poderia ser 6? Também não. Porque se na quinta for 6, na sexta vai ser 7. Porque o 7 tem que aparecer. E ele só vai ter aparecido uma vez. Então não tem como ele ser a moda. Tá? Então por isso tem que ser 7 e 7. Agora pensando na segunda e na terça. É para isso que eu coloquei aqueles números 4 dali em cima. Para a gente tomar essa média 4 como parâmetro. Tá? Porque, vê só. Se a gente pensar que na quarta-feira era para ser 4 e tem 5, então já tem um a mais. Então quer dizer que eu já tenho que subtrair uma unidade em algum local, para poder compensar essa unidade que eu somei no 5. E nos 7, em relação ao 4, eu somei 3 unidades. Então, se for depender do primeiro 7, eu vou ter que subtrair 3 unidades. Se for depender do outro, eu vou ter que subtrair 3 unidades. Quando eu digo subtrair, é sempre isso daqui em relação ao número 4, tá? Que seria a média. Então, vamos lá. No total, eu tenho que subtrair 7 unidades aqui. Por exemplo, eu posso subtrair uma unidade do 5. E dizer que na terça, então, eu vou ter aqui, se eu tenho 5 e vou tirar uma unidade, eu vou ter aqui um 4. E agora eu tenho que tirar 6 unidades. Só que se eu tenho o número 4 e vou tirar 6 unidades, vai dar negativo. Então quer dizer que eu não posso tirar apenas uma unidade do 5. Isso não é possível. Eu vou estar comparando sempre em relação ao 4. Tá? Então se eu tenho o número 4 e tiro só uma unidade, eu vou ter que tirar ainda mais 6 unidades do outro 4. Não dá para fazer isso. No 4, eu posso tirar no máximo mais 4 unidades. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois primeiros aqui, ó, 1 e 3, e vou tirar essas 4 unidades. Quando eu tirar as 4 unidades, vai ficar 0. E ainda restam tirar 3 unidades. Então, no 4, quando eu tirar 3 unidades, vai ficar 1. Ok? Então, esses são os valores que a gente vai ter aqui. E eu já coloquei em ordem para poder ficar organizado. Esses são os valores reais, tá? Agora, como é que a gente faz para calcular o que a gente chama de desvio médio? A ideia é simples, pessoal. São 3 passos que a gente precisa fazer, tá? O primeiro passo para calcular o desvio médio é a gente saber qual é a média. Nesse caso, a gente não precisa calcular, porque a média já foi dada. A gente já sabe que a média é 4. O segundo passo, que eu diria ser o passo mais importante, é a gente fazer a diferença de cada um dos dados para a média. E essa diferença a gente toma em módulo, tá? Então, vamos lá. Como eu tenho 5 números, vão ser 5 diferenças. Então, no primeiro número, que é segunda-feira, eu vou fazer a diferença de 0 para a média, que é 4. A diferença de 0 para 4 vai dar 4. Agora, eu vou fazer a diferença de terça, que é 1. De 1 para 4, a diferença é 3. Eu estou anotando aqui já as diferenças, tá? De 5 para 4, a diferença é 1. Então, mesmo que eu fizesse, pessoal, por exemplo, na terça-feira, 1 menos 4 ia dar menos 3. Mas como eu pego em módulo, então vai ficar 3 positivo, tá? Aí de 5 para 4 dá 1 e de 7 para 4 dá 3. Então eu vou ter mais uma vez o 3 e mais uma vez o 3. E agora a gente vai para o terceiro e último passo, que é a gente calcular uma nova média. Pronto, essa nova média, quando eu achar esse resultado, ele já vai se chamar desvio absoluto médio. Então aqui eu vou fazer, para calcular essa nova média, eu tenho que somar os números anteriores, tá? Então eu vou aproveitar a linha anterior para somar. 4 mais 3, 7, mais 1, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. A gente vai ter 14 dividido por 5. Beleza? Então como é que a gente faz aqui? 5, porque são 5 números, né, pessoal? Para dividir rapidamente por 5, só a gente dobrar o número e voltar uma casa decimal. Então, quer dizer que o desvio médio vai ser 2,8. Então, nossa alternativa correta aqui, letra B de bola. Beleza, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida aí na questão, só é vocês postarem nos comentários, tá? Então, valeu e até a próxima. Um abraço.